paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou o evangelista André Melo e está começando mais um Confradesp em Revista. Como vocês sabem, é um conteúdo gerado pela Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo e um trabalho que está sob a direção geral do nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e sob a coordenação do nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que também é presidente da nossa CGADB. Aproveito o momento para cumprimentar toda a diretoria da nossa convenção e também saudar toda a diretoria da nossa igreja, a Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a você que está nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube ou está sintonizado na rádio ADFM 88.7, que alegria ter a sua audiência. E a certeza que eu tenho no meu coração é que essa manhã será de muita edificação espiritual da parte de Deus para as nossas vidas. E nós temos a alegria, a honra, a grata satisfação de receber nessa oportunidade o pastor Sérgio Pértico, conhecido pelos nossos pastores, por toda a nossa igreja, como pastor Serginho. Pastor Serginho, obrigado por ter aceito o nosso convite, que alegria te receber. Seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. Eu quero aqui desejar a paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos, também a nossa presidência, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Costa Júnior e toda a diretoria. E agradecer, pastor André, por estar aqui com o Senhor nesse dia, nesta manhã tão maravilhosa que o Senhor Deus nos proporcionou. E desta forma, é claro, participar aqui desse momento sublime, o qual o Senhor Deus preparou para nós nesse dia. Eu não tenho dúvidas, pastor Serginho, que nós vamos desfrutar de um bate-papo muito espiritual. Até porque o pastor é uma referência quando o assunto é obra missionária. É uma pessoa que a gente consegue perceber nas suas atitudes, na sua postura, no seu dia a dia, que tem o coração quebrantado e voltado para a obra missionária. É um sentimento muito nobre que a gente vê refletir no coração do pastor e é uma referência para todos nós, para o nosso ministério. E eu já quero começar esse bate-papo, pastor Serginho, perguntando como foi o contexto da sua conversão, o momento em que o pastor teve um encontro com Cristo. Bom, pastor André, nós no ano de 1981, tivemos um primeiro encontro com o Senhor Jesus. Naquela ocasião, os católicos, da minha região, porque eu era católico, mas era um católico que sempre me destacava, porque eu era coroinha da Igreja Católica. E os evangélicos ali da região também não tinham hábitos de querer nos evangelizar por medo, talvez, de nós conhecermos alguma coisa em relação à palavra de Deus. Eu não conhecia, na verdade, era nada da palavra de Deus. E existia, então, uma rivalidade entre claro, os evangélicos católicos, isso aqui em São Paulo? Sim, em São Paulo, na década de 80. Sim. Na década de 80, aqui em São Paulo, na Zona Leste, aqui mesmo, onde nós morávamos, E acontecia, então, que os evangélicos não nos evangelizavam com essa preocupação. Só que nós servíamos mais os ritos, do que a palavra de Deus. A Igreja Católica é rito, não é a palavra de Deus que... Muito pelo contrário, nós éramos efetivos na igreja, a Bíblia Sagrada, nós não podíamos ler a Bíblia Sagrada. Nós somente ali acompanhávamos as missas e os ritos da igreja, conforme as tradições. Então, em virtude disto, por eu estar muito próximo da Igreja Católica, havia essa complexidade deles virem a mim para falar comigo a respeito de Jesus. E a minha chamada, na verdade, não foi nenhuma pessoa que me evangelizou. Foi uma revelação que eu tive numa noite. O Senhor Jesus me deu 2 revelações, porque eu pensava até que era um sonho, mas depois o sonho parou, eu acordei, voltei a dormir e o sonho continuou. Mas isso é muito forte. O pastor tinha quantos anos na época? Eu tinha 20 anos de idade. 20, no auge da juventude? No auge da juventude. Já tendo essa experiência com Deus. Sim, e aí essa experiência que tive, o Senhor me mostrava o final de todas as coisas, me mostrava muitas coisas, visões
extraordinária que eu tive nessa revelação. E o que ocorreu foi que eu não sabia, meu Deus, que sonho é esse, né? Bem apocalíptico mesmo, negócio. Eu não gostava de filme de terror, eu não gostava dessas coisas de ficção científica, não me importava com essas coisas. E aí que acabou acontecendo? Eu me ofereci para ir numa igreja evangélica assistir um culto. E aí, como eu tinha na empresa que eu trabalhava na Hermes Macedo, ali na São João, né? Eu trabalhava na São João, ali no Hermes Macedo, e tinha uma moça que trabalhava no crediário e eu era vendedor da loja. E então eu fui e falei com essa moça que era crente, falei, eu posso ir na sua igreja, conhecer a sua igreja? Nossa, assim? Falei, é assim mesmo, porque eu preciso conhecer a sua igreja, né? Mas no sonho, pastor, que o pastor acabou de relatar, o senhor recebeu assim um chamado para ir à igreja evangélica? Não. Ou foi um sentimento que floresceu? O sentimento que floresceu. Eu senti que eu estava fora do espaço que Jesus queria que eu estivesse. Nossa, que forte. Eu senti isso, na verdade. Falei, meu Deus, né? Tantos anos servindo, né? Os dogmas da igreja e tal, aquela coisa toda, mas com muita coerência e prudência, porque eu era uma pessoa muito firme. Sim. Né? Eu não era aquele, vamos dizer assim, católico de vez em quando, não. Que era vai um praticante. Não, era um praticante nato, né? Sim. Todos os dias eu estava na igreja, todos os dias, né? Frequentava, ajudava em batismo, ajudava nas missas, ajudava em tudo, entendeu? Então, o Senhor me arrancou de lá, e o meu desejo, o meu coração esfriou de uma tal forma para tudo aquilo que eu vinha fazendo, né? Como religioso que eu era. E aí foi onde veio me deu uma sede de conhecer mais de Jesus. Que eu vi que o Jesus que eu estava servindo não era o Jesus daquela revelação tão forte que eu recebi. Entendeu? Sim. E foi aí que eu tive o desejo de conhecer a igreja evangélica. Aí eu fui assistir um culto na Assembleia de Deus, na região de Pirituba, né? Vim da Zona Leste, fui lá para Pirituba, na casa da Carmen, irmã Carmen, né? Tomei um cafezinho da tarde com ela e fomos para a igreja. Chegou lá no culto, meu Deus, eu nunca tinha entrado na igreja evangélica. O meu coração ali, uma coisa extraordinária, eu chorava que nem criança, não entendia nada. Que lindo. Deus. E eu dei o meu lugar lá para uma senhora, né? Sentar, e não tinha, a igreja estava muito cheia. Fiquei encostado na coluna e chorava que nem uma criança. Falei, meu Deus, meu pai me ensinou tanto que homem não tem que chorar coisa nenhuma. Raça italiana, raça difícil. E agora eu estou nessa situação aqui chorando. O que é isso? Houve um quebrantamento ali. Sim, e na hora do apelo foi tremendo. E na hora do apelo, eu estava lá, né, com meu crucifixo no pescoço, aquela coisa toda, né, achando que eu estava esnobando, né? E na hora do apelo, quando o pastor fez o apelo, eu, sinceramente, naquele momento, pastor, eu não senti mais as minhas pernas, porque algo tocou bem na minha cabeça e foi descendo até os pés. Meu Deus. Um peso, sinceramente, um peso que eu sentia. Sabe, aí eu vejo, né, lá em São Mateus, né, quando Jesus fala a respeito do fardo, né, do jugo, né? Senti sabe, algo leve. E quando me vejo, estou lá na frente recebendo oração. Aí pronto, aí veio o desafio, né? Cheguei em casa todo alegre, feliz da vida. Agora sou crente. Eita. Pra quê? O quê? Você é o quê? Sou crente, sou evangélico agora. Fui da igreja lá, olha que coisa maravilhosa. Queria contar a experiência. Nem me deixaram contar a experiência. Fora de casa. Você não é mais digno de ficar morando com a gente, que agora foi você convidado não é a sair. Meu Deus. Sim, que por desafio. causa das tradições. Eu sou o primeiro crente da família. Hoje nós somos a base de 40 crentes na família. O senhor foi o primeiro a se converter. Primeiro a se converter, entendeu? Depois a minha esposa, que na época nós começamos a namorar. Aí está a razão de eu ter saído, em virtude da pressão da família, e saí. Me casei em 83, aí em 87... Esse sair do pastor é ter saído da igreja sim, ou de casa? Eu tive que sair da igreja. Assim. Porque eu não tinha outros recursos, né? A pressão foi foi intensa. Forte demais, né? Aí começou o namoro também, depois veio já o desejo de casar, para também sair desse convívio, né? Desse convívio familiar que me oprimia, e simplesmente aí fui, entendeu? E comecei a viver minha vida independente com a minha esposa, né? Já tendo o meu primeiro filho, Felipe,
né, que ontem completou 42 anos de idade já. Sim. E graças a Deus, a partir daí, embora não fui já de imediato, mas comecei a desejar as coisas de Deus. Tanto é que eu não consegui casar numa igreja católica. Eu não casei na igreja católica, eu procurei uma igreja evangélica para casar. Sim. E na época, somente a Universal que fez o meu casamento. Né? Liberaram lá, abriram as portas lá e fizeram meu casamento. Quiseram até que eu fosse obreiro já na época lá, mas eu tinha problema de vício, cigarro, bebia de vez em quando, não era alcoólatra, mas de vez em quando bebia. Aí eu falei, não dá para me frequentar a igreja também nessa situação. Sim. E aí aguardamos, esperamos em Cristo, né? E quando foi no ano de 85, quando foi nascer a minha filha, foi quando eu voltei para frequentar a igreja, em 85. Frequentando a igreja em 85, 86, só que eu tinha um problema ainda do cigarro. Fumava ainda. Mas no mês de maio de 87, o Senhor me libertou do vício do cigarro. E em agosto de 87, me batizou com o Espírito Santo. E aí não parei mais. Estou aqui até agora. E como foi essa experiência? Porque eu sempre... É uma pergunta que eu tenho aqui para todos os convidados, né? No bate-papo. Como foi essa experiência do batismo com o Espírito Santo? Porque para mim, pastor, não sei se o senhor vai concordar, mas é uma das maiores experiências de um obreiro. Sim. Ele receber o cumprimento dessa promessa, ser cheio do Espírito Santo, falar em outras línguas. Como foi essa experiência para o pastor? Duas coisas que jamais eu vou esquecer. Foi o dia da minha conversão. Ainda que eu não fiquei firme, mas foi aquela experiência que eu tive na igreja lá em Pirituba. E a segunda experiência, claro, foi o batismo com o Espírito Santo. Era um dia, eu estava trabalhando, eu ia trabalhar para 14 empresas naquela época, como representante comercial dessas 14. E eu estava na época não existia tanta tecnologia como nós temos hoje. Então tinha fichas, com seus endereços, nome dos clientes e tal, né? Nome do comprador. E aí, meu amigo, eu estava tentando trabalhar naquele dia inteiro, tentando me organizar, separando por regiões, para mim não fazer, ter que vir na Zona Leste, depois vou para a Zona Sul, quer dizer, fechando, né, cada zonas, dividindo as fichas por zonas. Sim. E estava frio naquele dia, eu lembro muito bem. E aqui nós tínhamos no Belém, o pastor Zé Wellington vai se lembrar tranquilamente do pastor Zé de Souza, é um moreninho. Pastor Zé de Souza. Mas não é o Zé de Souza que dirigia 15 de novembro, não. Era o Zé de Souza, mais pro lado do evangelista mesmo, dirigiu Vila Riete, né? Foi pastor no interior de São Paulo, entendeu? Sim. Lá em Taquaritinga, parece que é isso, Taquaritinga. Parece que é Taquaritinga. E esse pastor, na época, ele era itinerante aqui do Belém. E ele foi ministrar na nossa igreja, já tinha ministrado anteriormente, e tinha uma irmã que morava na nossa casa, que cuidava dos meus filhos, ajudava a gente lá, né, com os afazeres. Essa irmã morava na minha casa e ela era muito crente, essa menina. E ela falou, olha, vai lá na igreja porque o pastor Zé do Fogo está lá. Eu falei, é mesmo? E eu tinha escutado que ele orava e Jesus batizava com o Espírito Santo. E eu estava com um paletó de couro e fui. Sim. Correndo lá. Eu passei um dia nervoso, mas eu fui. Cheguei lá. Ele estava lá ministrando ainda a palavra. Estava já para concluir a ministração da palavra. Escutei os 15 minutinhos finais de palavra e ele falou, agora eu vou orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. E eu fui para frente, claro. Sim. Eu tinha desejo, né? Tanto é que eu fui porque eu tinha desejo. Quando eu chego lá na frente, foi um fogaréu tão grande que eu recebi. Com aquele paletó, eu me arrependi do paletó de couro. Olha aí, ó. Suave, chorava ao mesmo tempo. E o Senhor começou, né, a me dar aquelas línguas que até hoje, né, graças a Deus, eu falo assim, eu acabo me emocionando porque é natural, né? É de cunho espiritual, uma coisa muito forte, né? E eu louvo a Deus, né? Aí fui batizado com o Espírito Santo. E aí não consegui mais parar. Aí ele me convidou, inclusive, para ir a alguns trabalhos com ele. Sim. Aí Jesus começou a me usar para impor as mãos e as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo também. Foi uma carga muito forte. Eu creio. Entendeu? E aí comecei a trabalhar, né, com ele por um período. Depois, eu era do Madureira, ele era do Belém. Achamos por bem ele continuar o ministério dele. E eu agora na igreja, estava começando também o ministério na igreja ali, trabalhar com auxiliar na igreja ali, né? Era uma igrejinha pequena, na Avenida Imperador, aqui na Zona Leste. E eu comecei a ajudar ali, aí fui trabalhar na porta, fui trabalhar
na secretaria, limpava a igreja, cuidava de tudo, né? Sim. Entendeu? E tirava oferta, né? Na hora de coletar as ofertas, eu estava ali coletando as ofertas. Comecei a trabalhar como auxiliar de escala, que se chama lá, né? Porém, sem ser credenciado. Aí, depois de um tempo, fui para a igreja Nossa Sede, que era Jardim Penha, e do Jardim Penha acabei indo para Caieiras, né? Em fevereiro de 90, fui para a cidade de Caieiras já para trabalhar pelo Belém. Aí fui auxiliar numa igrejinha bem pequenininha, tinha 10 irmãs e 3 irmãos, né? Aí fomos trabalhar ali. Ali o pastor foi seu dirigente da igreja, Não. ou foi auxiliar Fui também? auxiliar um dirigente, que era um diácono, inclusive, né? Perfeito. E eu fui morar na casinha da igreja. Sim. Estava passando já por um período difícil, que a gente vai entrar em outra área, que seria a área da saúde, né? Tive problemas de saúde muito graves, muito severos. Mas ali em Caieiras também comecei a ministrar batismo no Espírito Santo. Inclusive, pastor Serginho, a gente até entende a sua emoção, porque a gente sente uma atmosfera espiritual aqui no estúdio, né? Quando a gente começa a falar das coisas do céu, É gostoso. parece que o céu, ele vem Desce. até nós. Ele desce E até nós. É de fato uma atmosfera espiritual, e eu creio que os nossos irmãos que estão nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube, ou estão com a rádio agora sintonizada na rádio ADFM 88.7, também estão sentindo essa presença, esse calor espiritual. E o pastor fez menção do saudoso pastor Zé de Souza. E eu também tenho uma experiência com ele, porque quando eu era muito criancinho, eu tinha 6 anos, minha irmã 8. E ele chegou numa congregação que meu pai dirigia, pregou, e no final ele chamou quem gostaria de ser batizado com o Espírito Santo, e minha irmã foi com 8 anos. Sim. Eu não fui, mas eu tenho uma memória muito viva daquele momento, que eu fui queimado. Foi uma presença que eu senti, que foi algo sobrenatural. Então, de fato, é um pastor que deixou um legado, né? Deixou um legado muito grande bonito. Homem de Deus. Sim. E aí em Caieiras, nós chegamos em Caieiras em fevereiro de 90, né? Sim. E quando foi no mês de março, nós começamos a ministrar batismo com o Espírito Santo, na época na gestão do pastor Pedro Rocha. Ficou pouco tempo. Depois o Reinaldo Simeão também ficou pouco tempo, pastor Reinaldo Simeão. Depois veio o pastor Brás. Mas naquela época Jesus começou a batizar com o Espírito Santo em quantidades enormes em Caieiras. E o pastor Anderson, que hoje é o pastor de Caieiras, Sim. né? Ele é meu filho na fé, né? Foi nós que ganhamos ele para Jesus. Que bênção. E também o batismo com o Espírito Santo dele também foi nós que oramos, e Jesus batizou ele com o Espírito Santo também. Entendeu? Ele, a esposa dele, irmã Márcia, né? E Deus foi tão extraordinário conosco, tão, né, misericordioso conosco, que o nosso ministério começou a se expandir a partir desse grande movimento. Entendeu? Aí eu já entrei para uma itinerância também no setor. Sim. Né? Que o pessoal queria conhecer. As igrejas da Lapa, igrejas Francisco Morato, Franco da Rocha, e foi se expandindo no interior de São Paulo, fora do Brasil e por aí vai. Cheguei um momento que, para você ter um dia de agenda comigo, assim, para que eu fosse na sua igreja ministrar, num domingo, era 1 ano e meio depois. Meu Deus. Estava terrível. Aí eu dei uma freada também, dei uma segurada, porque eu vi que a coisa estava dimensionando para um lado muito grande, e eu vi que alguma coisa começou a ficar fora do lugar, sabe? Sim. Porque você tem que cuidar da família também, né? Claro. E você fica só em função da igreja, você descuidando da família, você pode ganhar o mundo inteiro, mas perder a família, meu Deus do céu, você não pode. Então aí nós puxamos o freio de mão, né? E começamos a atuar mais dentro da nossa localidade, de Caieiras mesmo. Sim. Aí em Caieiras eu cheguei praticamente como membro em 90 e saí de lá em 97 já como evangelista, como ministro e vice-pastor geral para a obra de missões que foi no Paraguai, né? A viagem nossa. Agora, pastor Serginho, conte para nós como que foi aí o despertar deste desejo, deste amor, desta vontade pela obra missionária. Olha, quando nós aceitamos Jesus, pastor André, foi interessante, porque o meu coração fervia por evangelização. E eu evangelizava, eu era o evangelizador da igreja. Ganhávamos almas ali naquela igreja. E já tinha, inclusive, até um pensamento que está se realizando agora, que é esse motorhome, né?
Sim, o motorhome que nós vamos falar mais pra frente. Naquela época eu já tinha sonhado, já tinha gerado esse desejo, entendeu? Sim. E vai agora que está acontecendo. Ano que vem, se Deus quiser, está totalmente pronto, né? Para a obra de missões também. E o que acontece? O desejo foi lá. Porém, em 91, nós recebemos na cidade de Caieiras o pastor José Gomes, que era missionário no Equador, em Quito. Sim. E ele contou alguns testemunhos lá. Na hora daquele testemunho, o impacto foi tão forte, foi tão uma coisa assim, tão gostosa, o impacto foi fortíssimo. Só que o impacto não pegou só a mim. Eu estava, né, no púlpito. Sim. E minha esposa estava na nave da igreja. E o impacto bateu no meu coração, aquele desejo de ser um missionário. Sim. E aí eu falei para minha esposa, puxa vida, que coisa gostosa, né? Que culto maravilhoso. Ela falou, você sentiu a mesma coisa que eu senti? Eu falei, não sei o que você sentiu. Senti um impacto muito forte. E aí começamos a desejar missões. Sim. Aí nisto o pastor Brás me trouxe ao Belém para conhecer o pastor Zé Wellington. Sim. Entramos no gabinete dele. Como eu era muito novo convertido ainda, de 87 para 91, era 4 anos só, era novo. Faltava muito conhecimento, faltava muita base. Aí o pastor Zé Wellington me deu um conselho. Olha, moço, eu acredito na sua chamada. Você faça o seguinte, faça um curso de teologia, tá? E compra um terreno. Porque se um dia você for, você deixa pelo menos um terreno. Não se sabe o que vai acontecer no campo de missões. Sim. Você pode partir para a eternidade de um momento para o outro, e a sua esposa tem que ter um lugarzinho para ela. Sim. Sempre o pastor Zé deu esses conselhos, né? Sim. São preciosíssimos para nós. Com certeza, muito. E nisto, então, o que aconteceu? Eu fui fazer o curso de teologia. Só que na época fiz por correspondência, que nós tínhamos o curso de correspondência. E eu não tinha tempo, porque você lembra que eu falei para você que eu viajava muito? Sim. Então eu comecei a fazer o curso por correspondência. Aproveitei o ensejo também. O pastor Zé me deu uma outra orientação. Dependendo do país que você vai trabalhar, estuda o idioma. Né? Sim. Aí eu acabei indo para o Paraguai, que era um país mais próximo, e tinha um pastor amigo, né? Que era o pastor Henrique Roberto da Silva, já com o Senhor, né? Sim. Já faleceu. E aí então eu fui lá, fiquei 15 dias com ele ali, conhecendo um pouco, sabe? E o desejo foi aumentando cada vez mais. Continuei nas minhas viagens, não aprendi nada do espanhol, é claro que em 15 dias você não aprende praticamente coisa alguma. Quando eu fui para o Paraguai, também não falava fluente o espanhol. Tinha algumas coisinhas, só que a gente fala, entendia, né? Sim. Mas chegando no Paraguai, o que eu fiz? Comprei a Bíblia língua hispana, para mim, para minha família toda, e fui ler a Bíblia. Eu li a Bíblia espanhola em 2 meses, e escutando o rádio, para entender como que era mais ou menos o dialeto do espanhol falado no Paraguai, né? Que não é um espanhol puro, como é o espanhol no Equador, na Colômbia, né? Em países que não tenha origem, né? Assim, indígena, né? Então, o que acontece? Nós aprendemos o espanhol e começamos a falar espanhol, né? E pregar espanhol, ensinar espanhol. Hoje a gente é o intérprete aqui do Belém, né? Para interpretar os pastores que vêm, né? De idioma espanhol, a maioria deles. O pastor Zé já chegou a ligar para mim para pedir para que eu viesse interpretar pessoas aqui no Belém, em cultos esporádicos, né? Sim. À noite, né? E já viemos aqui no domingo à noite interpretar um pastor lá da Espanha, interpretar um pastor de Cuba, da Venezuela, do Paraguai, da Argentina, enfim. Estamos aí para atender nesta área hoje, né? Mas é isso. Então aí foi o sentimento meu e da minha esposa. Aí tinha algo que acontecia conosco, algo no sentido espiritual. Que nós morávamos numa casa e não tinha grades, né? Era direto para a rua, o quintal era ligado à rua. E morando nessa casa, eu ouvia como que alguém gritando pelo meu nome. Sérgio! Aí eu abri a porta, não tinha ninguém. Aí minha esposa ouvia, Kátia! Eu não ouvia, quando ela ouvia, abria a porta e não tinha ninguém. Oh, meu Deus, parece que eu vi pessoa me chamando. E eu também escutava isso, não era comum. E não era uma vez só. Isso acontecia semanalmente. Aí nós entendemos, falei, olha, Deus está chamando a gente para algum lugar.
Meu Deus, que forte. Deus quer. Isso é clamor de alma. Meu Deus. Isto é clamor de almas. Quando nós cruzamos a fronteira, já indo embora para o Paraguai, nunca mais, nem eu e nem ela ouvimos esse clamor. Entramos na região que Deus queria que nós entrássemos. E ali começamos a fazer a obra do Senhor. Que experiência linda, pastor. O trabalhar de Deus e o Senhor comentando um pouco desse despertar do desejo e da vontade pela obra missionária, a gente vê que o trabalhar de Deus ele é perfeito em tudo. Porque o mesmo sentimento que foi germinado no coração do pastor, da mesma forma foi também no coração da sua esposa. Sim. E quando vocês chegaram lá no Paraguai, pastor, quais foram os desafios que vocês enfrentaram? Grandes, muito grandes. Bom, o velho Chacrinha, que foi apresentador da TV Globo há muitos anos atrás, acho que não é da sua época, não. O Chacrinha dizia assim: quem não se comunica, se estrumbica. Esse era o adágio que ele usava ali sempre no programa dele, né? E ele era um bom comunicador. E chegando lá, é claro, eu fui para trabalhar com o pastor Henrique. O pastor Henrique foi exatamente no ano de 97, quando houve aqui aquele grande encontro pentecostal. Sim. Né? Ali na Praça Bagatelle, ali, né? Acho que foi no Campo de Marte. Campo de Marte, Praça Bagatelle, ali no Campo de Marte, né? Foi justamente nesse dia que eu cheguei lá. E nesse dia que eu cheguei lá, o pastor Henrique ficou mais um dia e já voltou, ele veio para São Paulo, porque ele ia fazer umas cirurgias aqui na Unicamp, em Campinas, que ele tinha rompido o tendão de Aquiles. E eu fiquei no lugar dele. Ele falou: você fica aqui, cuida da igreja, paga as contas, recebe os dízimos. Meu Deus, acabei de chegar, já peguei uma responsabilidade do pastor presidente para ficar na sede ali. Fiquei morando na sede por 3 meses. Durante o período que ele esteve em São Paulo, eu fiquei na sede. E aí, então, eu tinha que pagar as contas, não sabia nem que ônibus ir para poder pagar o carnezinho dos terrenos, ou pagar a conta de luz, ou pagar a conta de água, né? Meu Deus, que pagar a conta de telefone, tudo era lugares diferentes. A gente não conhece as linhas de ônibus, não conhece os nomes das ruas, eu não sabia nem falar direito ainda o espanhol, entendeu? Uma dificuldade enorme, foi um baita desafio que nós tivemos já de imediato. Quando ele chegou, eu já estava falando espanhol, porque em 2 meses eu aprendi. Entendeu? E aí tinha que pregar na igreja. Rápido, hein, pastor? Li a Bíblia inteira em 2 meses, em espanhol. Então, foi rápido demais e foi necessário, né? Sim. Esta agilidade nossa. E quando ele chegou, né? Graças a Deus já falava espanhol, a igreja já tinha crescido em números também. Deus nos abençoou muito ali. E dali nós fomos então trabalhar numa região chamada Lambaré, que é uma cidade vizinha à Assunção, pertence à Grande Assunção. Sim. Né? Vamos dar início a uma obra em Lambaré, começar do zero. E chegamos em Lambaré, fomos visitar a cidade, procurando uma casa para se alugar, né? No meio da rua, andando, vi uma senhora evangelizando, ela com o marido. Senhora, irmã, paz do Senhor, né? Ela me cumprimentou com a paz do Senhor. Sim. Eu estou buscando aqui uma casa para alugar, porque eu sou pastor, sou missionário, né? E quero vir trabalhar aqui nessa região. Nossa, que interessante, eu sei onde tem uma casa, nem placa de alugar tem, mas eu sei que ele vai alugar. Vamos lá, fomos. Chegamos lá, alugamos a casa. Inacabada, faltava muita coisa ainda, mas era a única casa que tínhamos ali para ser alugado naquela ocasião. Alugamos essa casa e começamos a trabalhar. No final das contas, essa própria irmã que encontrou na rua, ela veio congregar conosco, ela e toda a família, com exceção do marido, que era uma igreja, sabe, que não tinha muita ligação, muita comunhão com as Assembleias de Deus. Sim. Esses ministérios pequenos, né? E aí ela veio trabalhar conosco, ela se engraçou com a nossa igreja, mas só que quando ela veio, eu já tinha, inclusive, comprado o terreno. Sim. Porque o pastor Zé Wellington nos deu terreno. Eu vim aqui no mês de fevereiro de 98
ele me deu a oportunidade para ministrar na terceira, segunda-feira do mês à noite, por 20 minutos, me deu 20 minutos para falar, que tinha um outro missionário que ia falar também. Uma coisa atípica, né? Porque normalmente sempre o pastor que nos ensina, né? E ele nos deu a oportunidade, falamos, ele tirou uma oferta, e deu oferta e compramos o terreno lá para construir nosso templo de Lambaré, que temos hoje a igreja lá, graças a Deus, bem construidinha, bem formadinha, com ar-condicionado, com tudo, e os irmãos congregando para a glória de Deus. E essa irmã, a irmã Ana, ela veio acabar congregando conosco, ela com a família, posteriormente. Entendeu? Interessante, pastor, que a gente observa o amor do nosso presidente, né, em sempre socorrer os missionários, uma atenção, né, para aqueles que estão no campo fazendo a obra de Deus, e o pastor pode ter sido, por algumas vezes, agraciado, né, por Deus e também pelo nosso pastor presidente. O pastor presidente sempre nos abençoou. Olha, liderança como a nossa, me desculpa, eu acho que vai deixar a desejar, não aqui no Belém, estou falando. Aí fora, não vai encontrar uma liderança no cunho, sabe, na envergadura que tem o nosso pastor presidente. O pastor Zé Wellington nunca me disse não. Em toda a vida. Eu já sou ministro há 31 anos. Ele nunca disse não para mim. Sempre ele acompanhou a visão, sempre acompanhou a revelação. Quando eu fui sair de Lambaré para ir para outra cidade chamada Hernandárias, onde eu sou o fundador da igreja também, ele disse: meu filho, passa, nós vamos acompanhar você com as nossas orações, pode ir tranquilo. Pá! E eu fui. Aí quando já aluguei o salãozinho, que precisava comprar cadeira, eu não tinha dinheiro para comprar cadeira. Eu comecei um programa de rádio também. Nós não tínhamos nada lá. Hoje nós temos um templo grande, temos um terreno de 731 metros quadrados lá, da igreja, pago, entendeu? Não tem contas para pagar nada. E ele me acompanhou na visão. Eu falei: pastor, eu preciso de cadeiras. Quantas cadeiras você precisa? Eu falei: eu preciso de 100 cadeiras. Ele falou: quanto custa? Tanto. Estou mandando. Assim mesmo. E mandou o dinheiro. Sim. E eu comprei, não deu para comprar 100, porque é variação de câmbio. Sim. Mas comprei 90. Já coloquei 90 cadeiras no salãozinho, eu e a minha esposa sozinho. Nós não tínhamos crentes ainda. E começamos naquele salão no centro da cidade de Hernandária. Em 8 meses nós tínhamos já ali a base de 80 pessoas congregando conosco. Em 8 meses. Depois fomos a 120 crentes quando nós alugamos o hotel da cidade. Meu Deus. Aluguei todinho o hotel da cidade. E lá já tinha cadeiras do próprio hotel, já tinha quartos para hospedar irmãos, tinha 16 quartos suíte. Entendeu? Sim. E ali hospedava os pastores que chegavam lá, o pastor Paulo Silva, o pastor Zé Roberto esteve comigo ali naquela época, naquela ocasião, entendeu? Acompanhou o nosso trabalho. Então Deus fez com que o trabalho fosse assim desenvolvido de uma forma muito extraordinária. Sim. Compramos um terreno, começamos a pagar um terreno, entendeu? Pagamos em 130 parcelas. Quando eu saí de lá, tinha 8 parcelas de cada um, que eram 2 terrenos, né? Ligados. Sim. Tinha somente 8 parcelas de cada terreno. Paguei, quer dizer, eu fiquei durante um período ali, né, de 122 meses, pagando ali aquela propriedade. E Deus, graças a Deus, hoje está lá, tem um Marco Antônio, que é um missionário que nós enviamos aqui por Jabaquara, né, com a bênção do nosso pastor. Sim. E está lá, hoje fazendo as missões na cidade de Hernandárias. Pastor Serginho, agora, analisando todos esses anos, né, pastor envolvido com a obra missionária, tem algum testemunho, eu acredito que são muitos, mas algum que o pastor gostaria de destacar para nós, para todos os irmãos que estão nos ouvindo nessa hora, que marcou a vida do pastor, a sua família, uma experiência que o pastor vai levar aí para sempre no coração? Olha, tem experiências na área financeira e tem experiências na área de milagres de cura, embora todos eles são milagres. Sim. Todos eles. Mas eu vou destacar um aqui na área de cura, ok? Eu estava pastoreando a igreja de Lambaré e nesta ocasião tinha uma irmã chamada Toríbia. E essa irmã,
ela, uma senhora muito simples, muito abençoada, porém uma pessoa muito simples. E ela tinha um esposo ele era chefe de um ponto de táxi, e ele tinha 2 táxis dele particular ele trabalhava com um e um empregado trabalhava com o outro. Esse empregado dele, chamado Portillo, ele odiava crentes, odiava pastor, odiava padre, odiava qualquer líder religioso, ele não gostava. E ele era casado com uma moça de 20 anos de idade, e essa moça, ele casou, ela tinha 17 anos quando gerou, né? Teve uma menininha, né? Um fruto do casal, uma filha, uma menininha, com 2 aninhos e pouquinho tinha. E ele, no Paraguai nós temos hábitos de abençoar as pessoas, de ajudar. Sim. Por exemplo, está enfermo, como lá os hospitais são públicos, porém tem custos, não é de graça, nada é de graça, nenhuma injeção é de graça, nenhuma agulha é de graça. Tudo você tem que comprar. Então, eles têm hábitos de fazer uma campanha de vender frango assado com mandioca. Então, eles chamam adesão, eles vendem essas adesões e no dia da entrega do produto, as pessoas vão lá e pegam. E essa irmã, vendo que o Daniel estava fazendo esta campanha para esse funcionário, fez com que chegasse ao conhecimento dela a situação que o Portillo estava passando com a esposa. E aí ela falou, mas o pastor Serginho pode ir lá orar, né? E a mulher estava no estado já final. Meu Deus. E o Portillo disse, não, tá doido, vou pedir agora para que um pastor venha orar pela minha esposa, sendo que eu sempre odiei pastores. Não, mas o pastor Serginho não vai se importar com isso, não. E aí o que aconteceu? Num domingo, o Portillo veio lá me buscar, eu e minha esposa, para nós irmos orar pela esposa dele no Hospital das Clínicas em Assunção. Sim. Chegou, combinei direitinho, falei, não tem problema, nós iremos sim, com o maior prazer. No caminho, ele dizia assim, o senhor não diga nada para ela do que ela tem, porque os médicos já não deram mais esperança para ela. Falei, mas o que é que realmente ela tem? Ela está com problema leucêmico, ela está com hemorragia já há 2 meses, o sangue, pode dar sangue para ela à vontade, mas o sangue entra pelas veias e ela perde com essa hemorragia. Não adianta, os médicos já não querem mais dar sangue para ela, só aguardar mesmo o dia dela partir. Não, mas é só 2 meses? É só 2 meses, fica tranquilo, 2 meses não é nada não, rapaz. Mas você não vai falar. Eu falei, não, eu vou trazer para ela uma mensagem da Bíblia, mas eu quero dizer para o Senhor que esse é 2 meses que ela sofre dessa hemorragia. Tinha uma mulher na Bíblia que tinha 12 anos um problema de hemorragia. E Jesus curou uma mulher de 12 anos. Você não acha que vai curar a tua com 2 meses? Que é isso, rapaz? É mais fácil para Jesus curar a sua com 2 meses do que uma com 12. Oh, glória. Ele falou, então tá bom, mas não fala nada, pelo amor de Deus. Ela não pode saber que ela está em estado final. Tá bom. Chegamos lá, ela estava no isolamento. Só que no isolamento, ela fala, se dá o nome para biombo, aquelas divisórias. Sim. Ela estava dentro dessa divisória, né, chamado biombo lá, que ela já estava para morrer. Tinha diversas pessoas ali, né, na área coletiva, mas ela estava separada, porque ela seria a próxima vítima, vamos assim dizer. Meu Deus. Separada para partir. Sim. Quando chegamos lá, ela estava pálida, mas muito pálida. Uma senhora até bonita, gordinha, mas muito pálida. E eu falei para minha esposa, você coloca a mão sobre o ventre dela e eu vou orar por ela. Falei, senhora Nelly, era o nome dela Nelly. Senhora Nelly, a senhora crê que Jesus Cristo pode te curar? E ela não falava mais, ela meneou com a cabeça, dizendo que sim, muito debilitada. Falei, senhora Nelly, Jesus curou uma mulher com problema de um fluxo de 12 anos. A senhora só faz 2 meses. O mesmo Jesus que curou aquela mulher que está na Bíblia, Jesus vai curar a senhora também. A senhora crê? Ela disse assim que crê. Falei, então tá. Então eu vou orar agora pela senhora, tá bom? Tá bom. Pus a mão na testa dela e disse, espírito de morte, sai desta mulher agora.
Senhor, coloca sangue novo nas veias desta mulher. Senhor, tira as dores desta mulher. Só foi isso, nada mais. Dona Nelly, Deus te abençoe. Logo, logo a gente volta aqui. Ela fez com a cabeça que sim e nós fomos embora. Na quarta-feira, na segunda-feira tinha ensaio dos jovens. E tinha uma irmã, Esmirna, ela trabalhava juntamente com a Toríbia, era empregada da Toríbia. Como é que está a Esmirna? Como é que está lá a situação daquela mulher que nós fomos lá orar? Pastor, parece que ela teve uma melhorazinha, viu? Tá bom. Na quarta-feira de manhã, peguei um casal de obreiro, passei no ponto de táxi para pedir autorização. Lá tudo tem que funcionar assim. Sim. Fui falar com o marido dela. Ele estava lá, um táxi parado no momento. Falei, o senhor poderia nos permitir ir lá fazer uma oração por ela a mais? Que eu estou indo lá com um casal para fazer uma visitinha para ela. Falou, pastor, eu não sei o que aconteceu com essa mulher. Como assim? Olha, está comendo abacaxi, está comendo de tudo lá. A pele dela está mais rosada. Eu falei, é Jesus que curou ela. Eu vou lá. Fui, fizeram uns exames. Quando cheguei lá, eu já tinha feito uns exames, os médicos já tinham trazido um resultado para ela. E disse para ela, senhora, até sexta-feira nós vamos fazer mais 2 exames. Se a senhora estiver bem, passou a hemoglobina direitinho, arrumadinho, tudo certinho, então nós vamos liberar a senhora. Tá certo? E os médicos queriam saber, o que aconteceu com a senhora? Eu falei, não sei. Só sei que veio um casal aqui no domingo à noite e oraram por mim. E de lá para cá eu estou me sentindo melhor. Aí o médico falou, então é milagre, não é outra coisa. E aí então, quando chegamos lá, ela estava com a Bíblia na cabeceira da cama dela. Glória a Deus. E ela disse assim, desde o momento que o Senhor orou por mim, na hora aquelas dores desapareceram, me senti fortalecida, a hemorragia parou, minha pele já está mais rosada, os médicos estão todos assustados aqui. Glória a Deus. Eu falei, Jesus Cristo pôs a mão, o Jesus que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Glória a Deus. E nisto, pastor, graças a Deus, ela falou, se Deus me tirar daqui sexta-feira, como os médicos falaram, se eu estiver bem sexta-feira, eu vou sair, no domingo eu vou na tua igreja. E no domingo ela veio. Que coisa linda. É. Glória a Deus. Pastor, é impossível. No domingo ela estava na igreja, graças a Deus. É impossível não se emocionar, não se alegrar, não ser até renovado, ouvindo uma experiência como essa, que fala sobre o poder ilimitado do nosso Deus. Realmente. Sabemos que o campo missionário, pastor, é muito desafiador, como o pastor mencionou, mas também existem os momentos gratificantes, como esse, em que você vê a intervenção do céu, Deus realizando milagres e o clamor das almas sendo atendidos, né? Aquele clamor que o pastor ouvia lá na sua casa com sua esposa, alguém chamando vocês pelo nome, agora essas pessoas sendo atendidas e socorridas pelo céu. Acho que não tem uma satisfação maior e melhor para um missionário do que ver essa recompensa da parte de Deus. E eu tenho certeza, pastor, que nós temos agora pessoas nos assistindo, nos ouvindo, que tem o desejo, o sonho, que lá no coração está queimando uma vontade de se lançar mesmo no campo missionário, fazer missões. Qual conselho o pastor deixaria para essas pessoas? Bom, o primeiro conselho que eu dou, pastor André, é que a tua fé esteja estribada completamente em Deus. Porque se não tiver uma fé estribada completamente em Deus, não vá. Você vai pensando somente em recursos, não faça isso. Porque os desafios vão além dos recursos. Essa que é a grande realidade. Muitas pessoas só se achegam a Jesus por intermédio daquilo que eles veem. Infelizmente, tem pessoas que são assim, né? Não somente do que ouvem, mas do que vê. E os milagres têm que ser visíveis na vida do missionário, em todos os sentidos, entendeu? Por isso eu falo, nossa fé tem que estar estribada em Deus, completamente em Deus. Esse é o conselho que eu dou para eles, né? Agora, a Bíblia fala, a mensagem do missionário, a mensagem dele, sempre é São João 3,16, né? Entendeu? Sim. Sempre, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que enviou o seu único filho. Então é levar esse nome desse filho à humanidade, entendeu? Porque Deus amou o mundo e a gente tem que mostrar o amor de Cristo para com a humanidade.
não chegando lá, levando, quem sabe aí, né, as nossas tradições, levando os nossos princípios, nossos costumes, né? Não, mas leva a Cristo, este morto, porém ressuscitado. A esse que nós temos que apresentar lá e dizer que ele morreu realmente porque ele nos ama, né? Nos amou primeiro, né? Pastor Serginho, que alegria ouvir as suas experiências, e eu tenho certeza que não só eu, mas todos os irmãos que estão nos acompanhando neste momento foram impactados pelo céu. Mas o programa está chegando ao fim, né? Realmente. Parece que nós estamos poucos minutos aqui conversando, quando na verdade já se passaram 45 minutos. E é muito bom. Quando a gente começa a falar das coisas espirituais, o tempo passa, a hora passa, que a gente nem vê, nem percebe. Dia e noite passa. Pois é, mas eu já quero até adiantar, pastor. Vamos ter que marcar um retorno com o senhor, para o pastor continuar contando as suas experiências, os grandes feitos que o Senhor Deus tem realizado através da sua vida no campo missionário e por onde o pastor e sua família têm passado. Mas eu gostaria que nesse momento o pastor deixasse então uma mensagem para todos os irmãos que estão nos acompanhando. Eu tenho certeza que tem alguém, um coração, uma alma aflita que precisa de uma resposta do céu. E o pastor será mais uma vez um canal de bênção, uma ferramenta da parte de Deus para trazer conforto, alívio ao coração de um necessitado. Ok, o que eu desejo aqui a todos que estão nos ouvindo, sendo alcançados por esta rádio, é que quando ouvires a voz de Deus, não endureça os vossos corações. Deixe o coração aberto para que a palavra de Deus possa fluir, né, de uma maneira tão significativa, para que esse fluir venha, na verdade, exceder até mesmo, né, quem sabe, os nossos sentimentos pessoais. Tem pessoas que às vezes estão angustiadas, mas se essa pessoa permitir que flua além da angústia, a angústia vai ser sarada, né? Às vezes está enfermo. Se permitir que esta palavra de fé flua além, a enfermidade vai ser pequena diante da palavra da fé. Eu creio. Né? Da fé que vai ser exercida por esta pessoa que está nos ouvindo. Porque a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir é pela palavra de Deus. E o que eu quero que você saiba, meu amado ouvinte, meu amado querido, você que nos ouve, que talvez ainda não é evangélico, abra o teu coração para o Senhor, né? Abra o teu coração para o Senhor. Eu tive que passar por aí, pela experiência né? Foi uma experiência linda, que marcou muito a minha vida, né? Das revelações. Porque as pessoas não se chegavam naquela época a mim. Mas hoje essa voz chega até você. Então você tem aí a liberdade, né? Onde quer que você esteja nesse momento, quem sabe conduzindo o seu veículo, quem sabe na sua casa, né? Abrir o coração para que flua, né, esse grande e infinito amor de Deus, né, para o libertar e para salvar a sua vida. Para muitos que Jesus curava, Jesus dizia assim, né, a tua fé te curou, porque o Senhor sabia já o futuro dessa pessoa, né? Essa pessoa seria dura lá na frente. Mas para muitos que Jesus curava, Jesus diz, a sua fé te salvou. Quer dizer, não somente a cura, mas também a salvação. Verdade. É muito importante ser salvo, né? Ser liberto, né, da escravidão, dos vícios, né? Ser liberto da opressão maligna, que cada vez mais parece que está pesando mais, né? O cerco está se fechando de uma forma tão terrível que nas escolas, né, nas instituições, né, por aí, meu Deus, está se fechando de tal forma que tem muitas pessoas já renunciando às vezes, porque questões cristãs, porque é um cristão e tem às vezes, sabe, não dá tempo de congregar, não dá tempo de... E vai se esfriando na fé. Não se esfrie na fé, não. Se for necessário renunciar a atividades, né, profissionais, renuncie, mas fique nos pés de Jesus. Porque os dias que nós estamos atravessando são dias finais, né, pastor André? Com certeza. São dias finais, entendeu? Está terminando tudo. E vai vir muita aprovação, né? Vai vir muita aprovação, muita luta vai chegar aí. Então, se aferre-se a Jesus, né? Venha aferrar-se a Jesus. Aproxima-se dele, abraça ele. Ele vai ser o seu provedor, pode ter certeza disso. Vai abrir todas as portas para você.
e você vai conseguir não somente trabalhar, mas também congregar e ficar firme até o dia da vinda do Senhor, né? E esse é o desejo do nosso coração para todos, né? Que na minha época eu soube renunciar, né? Na época eu tinha um ônibus próprio, ganhava naquela época R$ 4.000 por mês e fui para a missão para ganhar R$ 400 por mês. Né? E não era fácil, mas hoje eu estou debaixo da bênção de Deus. Por quê? Porque eu soube renunciar. Jesus disse, todo aquele que quiser vir após mim, né? Ou negue-se a si mesmo, ou renuncie-se a si mesmo, né? E siga-me. Ou para outra, ele fala, tome a tua cruz e siga-me. Meu Deus, tomar a cruz é tomar o sofrimento. Com certeza. Né? É um período de sofrimento, mas é um período pequeno. Mais é gozo do que sofrimento. Glória vale a pena a Deus. Servir a Cristo. Amém, pastor Serginho. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E a pergunta final, pastor. Valeu a pena deixar de ganhar 4.000 para ganhar 400? Não tem dúvida, não tem dúvida. Né? Ainda bem que não ficou nos 400, né? Olha aí, Não, valeu a pena sim. Que maravilha. Só pelo pastor. fato, pastor André, de você renunciar, o próprio Deus multiplica. Olha aí. Mesmo aqueles R$ 400, o Senhor multiplicava. Eu creio. E quando chegou o dia, um dia que parecia que era o dia final, né? Foi onde mais eu vi Deus agir na minha vida. Eu falo isso no sentido financeiro. E nunca faltou o pão na minha mesa. Graças a Deus por isso. Nunca faltou para os meus filhos tampouco. Amém, pastor Serginho. Que manhã espiritual, que manhã gloriosa. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Sabemos que o pastor tem uma agenda muito requisitada, são muitos compromissos. É pastor setorial lá do setor 56 de Perus. Mas mesmo assim, quando fizemos o convite, o pastor, de uma forma muito alegre, muito gentil, aceitou e está aqui compartilhando conosco essas experiências tão ricas e tão valiosas. Deus abençoe, pastor, e as portas permanecem abertas. Com certeza. Sempre que o pastor desejar, pode vir, que com certeza essa cadeira vai estar disponível para que o pastor possa sentar, ficar à vontade e partilhar conosco todas as experiências que o pastor tem vivido com Deus. Amém. Eu agradeço, né, por essa oportunidade, pastor André. E estou à disposição. Tá? Quando precisarem, eu estando na disponibilidade, estou aqui para atendê-los. Amém. E com o coração aberto. Amém, glória a Deus. Pois é, meus irmãos, o nosso Confradesp em Revista está chegando ao fim. Estivemos em um bate-papo muito agradável com o pastor Serginho e eu tenho certeza que você foi visitado pelo céu nessa manhã. Eu agradeço a sua audiência, aos irmãos que estão nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube, aqueles que estão sintonizados na rádio ADFM 88.7. Obrigado pela sua audiência, espero que vocês tenham sido edificados e semana que vem estaremos aqui de novo, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com um convidado especial e eu tenho certeza que Deus, mais uma vez, irá falar de uma forma poderosa aos nossos corações. O meu desejo é que a sua terça-feira seja marcada por grandes bênçãos, grandes conquistas e grandes realizações. Deus abençoe!